Olá, amigos do canal da UMEP, UMEP Petrópolis no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da série de palestras gravadas que a UMEP tem disponibilizado todas as semanas aqui no nosso canal. A palestra de hoje será proferida pelo nosso irmão Humberto Portugal, o atual presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis, e o tema será o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho para que possa receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo sair aqui do nosso canal, ok? Vamos então realizar a abertura com uma prece. Jesus, nosso mestre querido, nosso guia e modelo, em teu nome, mais uma vez aqui estamos, com o intuito de ouvirmos a tua palavra que se encontra no Evangelho. Que esta tua palavra ressoe fundo em nossos corações e também em nossas mentes, para que possamos partir da reflexão importante e necessária para a ação junto ao nosso irmão. Que as tuas bênçãos de paz, de saúde, de equilíbrio recaiam sobre todos nós, a humanidade terrena. E que o nosso irmão que proferirá a palestra seja feliz na sua exposição. Abençoe-nos, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos seguir então com a palestra com o nosso irmão Humberto Portugal. Companheiros, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento, procurando trazer um pouco da nossa casa espírita para a nossa convivência diária. A União Municipal Espírita de Petrópolis está realizando esse trabalho de palestras públicas em que os trabalhadores da casa e outros convidados estarão aqui para trazer a palavra espírita, trazer a palavra da consolação, do ânimo nesses momentos que atravessamos no mundo de pandemia, onde todos trazemos o coração ao preço. Cada de nós traz suas dificuldades, suas lutas, e a gente sabe que é um momento que precisamos passar. Um dia teremos todas as explicações. Sabemos que o mundo atravessa um período de transição, é a chamada transição planetária, e que precisamos todos estar alertas para que a nossa vida se transforme, que a vida na Terra se transforme, que suba um grau evolutivo de mundo primitivo, de mundo de expiação e provas que já passamos, e agora entrando no mundo novo de regeneração, onde o bem já começará a ser uma preocupação de todos nós. O nosso objetivo hoje aqui é conversarmos sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. E o nosso objetivo é analisar exatamente a questão da brandura e da pacificidade dos pacíficos, né? E o que nós procuraremos conversar hoje é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro básico da doutrina espírita, um dos livros de Allan Kardec, e que ele nos orienta esse trecho que nós vamos conversar agora, de Mateus, que fala sobre a vida de Jesus, sobre os trechos que ele falava, exatamente tocando nesse assunto. E o nosso assunto será basicamente cuidar das injúrias e violências. E tem um trecho de Instruções dos Espíritos que fala da afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera.
Então é por aí que nós vamos conversar, por aí que nós vamos trilhar a nossa conversa. No Evangelho segundo o Espiritismo, há referência ao Evangelho de Jesus, em que na carta de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, nos fala, Jesus dizia, bem-aventurados, que é as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, ele dizia, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E no outro trecho, Mateus nos diz também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ainda um trecho mais adiante, em que Mateus também cita, no 5, 21 e 22, nos fala, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, né, dos evangelistas, e que nos cuida exatamente dessa questão da brandura, de ser pacíficos, né, de não matar, não destruir, a questão da cólera, a questão do relacionamento entre as pessoas, como as pessoas se tratam, né, o bom trato ou o mau trato que hoje a gente observa ainda bastante na humanidade. Nos diz Kardec, comentando esse trecho, que por essas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Observem o que Kardec nos chama atenção. Por essas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência não só uma coisa para ser vivida no dia a dia, uma postura diante da vida, mas uma lei. Então, a lei da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Veja só. Então, Jesus condena, na sua fala, a questão da violência e da cólera. E até as pequenas expressões descorteses que nós utilizamos na nossa vida, as palavras chucras, né? As posturas menos recomendáveis do nosso dia a dia, não são concernentes com a lei maior, a lei divina. Isso é a preocupação de Kardec que nos traz. E ainda complementa Kardec. Ele fala, por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Então, Kardec nos orienta a questão de que os violentos, eles, no momento que passa na Terra, eles muitas vezes se impõem sobre os que são brandos e pacíficos. Isso nos dá uma passageira noção de que não vale a pena ser honesto, de que ser brando e pacífico não vale a pena, que a gente deve mesmo enfrentar a luta e sair para o mundo, para o que der e vier, né? E a gente, então, com o Evangelho, a gente entende que não é bem assim. Jesus veio nos dizer que há uma lei de brandura, em que o homem é pacífico, que ele é cordato, que ele se submete, às suas necessidades ou às suas imperfeições para se transformar numa pessoa melhor. Então ele fala que a estes falta muitas vezes o necessário, e ao passo que os outros têm o supérfluo. Então isso nos remete a uma análise da vida atual. Nem sempre os que vencem
os violentos, aqueles que se impõem, são aqueles que terão o reconhecimento na espiritualidade de que a sua vida valeu a pena, de que foram pessoas úteis à sociedade em que estavam vivendo. Muitas vezes são criaturas que se arrependem muito dos passos que deram em sua vida, dos passos errados que deram, das decisões enganosas que tiveram em sua vida, que tomaram seus passos, como trilharam e vivenciaram as dificuldades que vieram até eles. E muitas vezes os brandos e os pacíficos, para quem muitas vezes falta o necessário, muitas vezes são estes que realmente estão com a verdade. Então, quando a gente analisa, e nós somos criaturas imortais, né? Deus nos criou não eternos, somos imortais. Temos a eternidade daqui para frente, que não é a eternidade, mas temos a imortalidade daqui para frente, né? Temos todo um potencial a ser desenvolvido e que precisamos ver o que é mais importante, mesmo que nos falte no momento atual, na vida que nós estamos atravessando, né? No momento passageiro que nós estamos vivendo, nos falte o necessário, o supérfluo, para que o necessário, né, nos falte, para que o supérfluo não esteja presente na nossa vida. E não caiamos no erro, caiamos nas coisas erradas. Porque muitas vezes nós ficamos pensando, o que é que eu devo fazer? O que é o certo, o que é o errado? Por que, e Paulo dizia isso, São Paulo, né, Paulo de Tarso dizia, por que eu faço o mal que não quero e não faço o bem que tanto desejo, né? E a gente fica pensando realmente o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo todo o bem que deveria? Será que eu estou sendo honesto com aquilo que estou tentando vivenciar na minha vida? A gente tem que usar o raciocínio. E a razão nos diz, e o conhecimento evangélico, e Jesus já nos mostrou isso há 2000 anos em sua mensagem de amor, que é investindo no amor, que é investindo na caridade, que é o amor em ação, que é investindo no bem do próximo, não no próprio bem. Muitas vezes, para você fazer o bom trabalho, é você se apagar e deixar que as luzes dos outros cresçam em torno de você. Geralmente é assim que os grandes espíritos na história da humanidade agiram. Se a gente for observar os grandes homens que passaram na existência humana, eles nos deram exemplos de passar. Foram criaturas que fizeram o seu trabalho e passaram. Muitas vezes abandonaram a carne em situação até de um assassinato. Vamos lembrar de Gandhi, vamos lembrar das grandes figuras da ciência, da filosofia, da própria religião, em que as pessoas abandonavam a vida de uma maneira e que deixavam para trás, mas tinham deixado a sua mensagem transformadora. Nos lembramos agora a questão dos primeiros cristãos, aqueles que logo de início, nos momentos iniciais do Evangelho, após a vinda do Cristo à face da terra, em que ele abandona a carne pelo madeiro infamante da cruz, o movimento cristão nascente, ele se levanta e oferece ao mundo uma mensagem nova, revivendo aquilo que Jesus acabara de dizer e vivendo uma oportunidade diferente daquela que se fazia até então, onde o forte, a supremacia, né, a aristocracia do poder, do forte, do poderoso, do que era poderoso pelo nascimento, que era poderoso pelo dinheiro, pelas posses materiais, depois, mais tarde, agora, o poder da inteligência. Isso teria que ser passado, teria que ser transformado. E esses cristãos dos primeiros tempos,
Eles entravam nas arenas e se sacrificaram, não só nesses momentos, mas a vida deles foi toda um sacrifício constante. Se nós lembrarmos a literatura que nos traz Chico Xavier, da sua pena mediúnica, nós vamos ver que há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, né? Renúncia e Paulo Estevão, são romances épicos que representam uma era da humanidade onde o cristianismo estava apenas nascendo. E no seio de uma coletividade violenta, agressiva, extremamente egoísta, ainda egoísta, né? E que chega até os nossos dias da mesma maneira, não muito diferente, é o mesmo homem, apenas mudando a latitude, mudando o tempo, mudando o relógio. Nós estamos diante das mesmas dificuldades do homem daquela época, de há 2000 anos, que o homem naquela época, Jesus já disse que estava preparado para uma nova mensagem, mas que o Império Romano não soube entender, e por isso essa árvore do Evangelho, embora tenha 1857 anos depois sido transplantada para a Europa, para a França especialmente, com o nascimento da doutrina espírita em 1857 em Paris, essa mensagem ela precisou ser vivenciada desde os seus primórdios. E até os nossos dias somos todos convocados, somos todos convidados a uma transformação. Estamos todos colocados na situação ideal para a nossa vida. Todos nós. E assim vamos ver os grandes missionários de Jesus que a seu tempo trilharam, transformaram, né? Embelezaram a vida na terra, na face da terra. Então, como nos disse Kardec, ele promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Então essas criaturas, né, que se transformaram e que transformaram as suas vidas em cartas vivas do Evangelho, transformadoras da humanidade, que não se envolveram nas questiúnculas que tanto nos falam de perto, né? Quantos de nós desejamos, gostamos, né? Ficamos felizes de ter as coisas negativas em nós, próximos de nós, a violência, a notícia ruim, né? Os grupos transformadores, violentos, de autoagressão, né? As correntes filosóficas agressivas, as correntes totalitárias, as correntes onde a falta do equilíbrio, onde a falta do amor ao próximo possam estar. Isso é do passado. O Evangelho vem nos convidar a uma nova era. Exatamente esse capítulo, quando ele cita bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, se não fosse assim, Jesus diria outra coisa. Bem-aventurados os violentos e aqueles que ganham o céu pela espada. E não é assim? E não é assim que o Espiritismo nos traz na revivescência do Evangelho, segundo o Espiritismo. Do Evangelho de Jesus, agora à luz do Espiritismo. Nos mostrando que temos uma transformação a ser realizada. Precisamos ser algo diferente. Precisamos colocar coisas diferentes na nossa vida para sermos criaturas mais úteis à sociedade. Valorizar. Então, Emmanuel nos chama a atenção para esses momentos psicológicos de cada um de nós, não é? Ele começa com a incompreensão. Quando a incompreensão nos atrapalha o caminho, quem de nós não é incompreendido nos seus desejos, nos seus bons sentimentos? Quantos de nós não temos essas questões, não é? Muitas vezes a ignorância nos apedreja, porque nem sempre nós somos compreendidos. Às vezes a nossa boa intenção ela se choca com a ignorância do próximo. A ignorância no sentido de não saber. As pessoas não param para ouvir, não param para escutar, não param para perceber
o próximo, como ele é, como ele está, qual é o momento psicológico em que ele está vivendo, né? Então muitas pessoas são então incompreendidas, são então atacadas pela ignorância, simplesmente porque as pessoas não sabem das coisas, né? E isso é uma característica. E Emmanuel fala, não importa isso, não importa a incompreensão, não importa a ignorância, não importa a injúria que nos aponte ao descrédito, a pessoa recebeu um distrato em determinado momento da sua vida. Não importa, passa por cima disso tudo, que a maledicência também nos receba, também como se atirassem lodo, lama à nossa reputação. Quantos de nós vemos pessoas, quando não somos nós mesmos, ou pessoas vítimas de criaturas que se utilizam da palavra, se utilizam do verbo, que pode ser utilizado como uma alavanca do progresso, como uma obra de educação em que alguém está educando, que o professor educa a sua turma, né? O médico trata o seu paciente, a mãe educa o seu filhinho, o pai, né? A estrutura social que é mantida, montada acerca, em torno da expressão facial, da expressão oral nossa, né? E muitas vezes no nosso arrobo de desejo de melhorar, as pessoas não nos entendem e nos injuriam, nos jogam maledicência, né? Nos interpretam mal. Quantas pessoas às vezes estão cheias de boa intenção e é mal interpretada? A pessoa tem o coração cheio de amor para dar, mas não pode, porque as pessoas não entendem, não querem entender que isso é capaz. Há pessoas que falam assim, não é possível que essa pessoa tenha esse sentimento. Ninguém tem. Não é possível. Tem algum interesse por trás disso. Isso não é amizade verdadeira. Isso não é amizade verdadeira. Tem uma ideia por trás disso, um interesse qualquer, porque as pessoas não conseguem entender. Porque as pessoas são incompreensíveis, ainda trazem a marca da ignorância, são capazes de injuriar, são capazes de criar maledicência para certas pessoas. Enquanto que outros, como nos diz Emmanuel nessa mensagem, são capazes de intrigar as pessoas, criar intrigas, né? Porque às vezes a felicidade de alguém lhe cai mal. Ele não consegue saber que a pessoa é feliz. Se há um casal que se dá bem, que se dá muito bem, e que estão vivendo uma eterna noite de núpcias, né? Pelo carinho, pela atenção, pelo desejo sincero de estar sempre juntos, as pessoas muitas vezes causam uma intriga, né? Outro quadro é a perseguição, né? Em que às vezes um patrão persegue um funcionário de graça. De graça. Às vezes ele é um bom funcionário, está tentando colocar em prática os seus conhecimentos, né? Foi mal interpretado, alguém inventou uma história sobre ele e passa a ser perseguido naquela questão. Isso, nos diz Emmanuel, isso não importa. Não importa. Não importa nesse momento. Muitas vezes a crítica arma inquisições para condenar-nos. A crítica, você tenta fazer um trabalho do bem, você se empenha, você se esforça, você faz tudo o que está ao teu dispor, às suas mãos, na sua possibilidade, e a crítica vem sempre, né? A crítica são os engenheiros de obras prontas que muitas vezes aparecem. Depois que a obra está construída, a pessoa, isso aqui não devia ter sido assim. Essa porta deveria ter aberto para ter sido aberta para lá. Essa janela não está bem colocada aqui. Essa escada, né, é muito íngreme ou é muito disfarçada. Podemos ter feito um outro quarto, ou tem quarto demais, poderíamos tirar, né? São os engenheiros de obras prontas. E a gente vê isso muito no trabalho do bem, em que as pessoas criticam o outro, né, sem a capacidade de fazer o que o outro fala, e simplesmente critica.
Porque se a gente for dar ouvido à incompreensão, à ignorância, à injúria, à maledicência, à intriga, à perseguição e à crítica, a gente não faz mais nada. A gente não faz mais nada. Se Jesus escutasse os seus detratores, aqueles que lutam contra o bem na face da terra, ele teria desistido já há 2000 anos atrás, né? Porque ele ficou sozinho, nos momentos principais da sua vida, ele estava sozinho, né? Foi incompreendido em todos os momentos, foi tido como um revolucionário que perdeu a guerra e que por isso foi levado ao madeiro infame, né? E ele nos mostra isso. E ele nos diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que isso significa? E falou que a lei, existe uma lei de brandura e pacificidade que representa a bondade divina em ação. E são bem-aventurados os brandos e pacíficos, como são as outras bem-aventuranças. Mas então, a Emmanuel nos chama a atenção disso. E nos fala ainda dos obstáculos que se multiplicam, complicando-nos a jornada. Há pessoas que pensam assim: poxa, mas para mim nada dá certo, só tem problemas, só problemas, só dificuldades. A minha vida é um palco constante de peças de drama tristes e final infeliz, né? Finais infelizes. Então tenhamos em mente que o caminho do bem é um caminho a ser trilhado solitário e segundo decisões profundas de cada um, decisões sinceras. Quando nós analisamos aqueles grandes vultos da humanidade, citamos até o Gandhi, teria outros para citar, né? Muitos outros, né? Nos falam desses obstáculos que eles superaram para que pudesse executar a sua tarefa. Não foi de facilidade. Vamos observar a vida desses grandes gênios da humanidade. Vamos observar um Chico Xavier muito próximo de nós, que acaba de executar, de cumprir a sua missão, que era o livro espírita. A luta pela sua saúde, terminou praticamente cego, né? Apesar de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa amiga, fraterna, que distribuía tudo que tinha, que não recebeu um tostão dos livros, poderia ter ficado multimilionário e deu tudo, passou tudo para as instituições religiosas. Nada era dele, ninguém encontrou uma vírgula na sua vida que pudesse significar suborno, desvio de algum tipo de moral. Não se acusa o Chico Xavier. Chico Xavier fez um trabalho, ele se enquadra nesses luminares que vieram por ordem, por missão da providência divina, entenda-se Jesus Cristo, o nosso governador da terra, governador iluminado, o espírito de luz, o espírito crístico que coordena os destinos da nossa terra, desse nosso planeta, desse nosso lindo planeta azul, embora pequenininho, na beiradinha da galáxia, que é a nossa morada celestial. Então esses obstáculos estão na vida de todos. Estavam na vida do Chico, do Gandhi, né? Do Martin Luther King, do Mandela, né? De todas as pessoas que executaram, dos primeiros profetas que nós temos as notícias da Bíblia, do Velho Testamento, e dos evangelistas do Novo Testamento, aqueles que vieram nos primeiros tempos, os 500 da Galileia, executando as suas funções como base de uma nova ordem transformadora. Eles sabiam, todos sabiam, cada um na sua época, que teriam que passar os seus bocados, as suas dificuldades, para que o que importava era que o bem fosse colocado em prática. Ainda nos fala Kardec, aliás, Emmanuel, nesse livro Coragem, por Chico Xavier, na página 49, o que importa não importa que a mudança de outrem nos relegue ao abandono. Muitas vezes a criatura fica abandonada.
muitas vezes é relegada ao segundo plano, né? E começa a dar aquela dorzinha no coração e fala, poxa, todo mundo tem amigos, todo mundo tem pessoas que lhe valorizam a sua presença, e eu não tenho, né? Tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, trago o meu coração ansioso, né? Mas se eu trago dentro de mim a brandura, e se eu sou pacífico, eu estou de acordo com a providência divina e serei bem-aventurado. A lei divina nos protege aqueles que são brandos e pacíficos. E ainda Emmanuel, terminando esse primeiro período dessa mensagem, fala assim, mesmo não importa que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Não importa que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Porque a treva, ela não tem existência real. O negativo do universo, Deus não está lutando contra a sombra. Não existe o lado negro, o lado iluminado, o lado seja lá qual for. Não existem lados no universo. Existe a criação divina. Existe um fio condutor, um projeto de construção, cujo bem é o objetivo, cujo amor é a estrada que conduz a esse bem maior do universo. O Pai amoroso que criou tudo o que existe é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ela gerou o universo, tem gerado nesse afã de criação, gerando vida, gerando oportunidades de crescimento, universo afora, nessa barreira atemporal e sem medida, amétrica e atemporal. Nós não temos como valorizar, avaliar a intimidade de Deus, mas sabemos que Ele é amor. João, o evangelista, definiu Deus como Deus é amor. Então, esse sentimento maior, ele é esse sentimento que vaza, que preenche todo o universo, desde as mais longínquas regiões do infinito, desde a origem dos tempos ao destino dos tempos. Deus é o Criador e Ele cria pelo amor. A fonte geradora é amorosa. Se nós queremos vibrar com o futuro, se nós queremos entrar em relação com aquilo que constrói, nós temos que entrar em contato com o amor. O amor que transcende a materialidade, que transcende ao amor apego, ao amor paixão, que muitas vezes destrói, impede que esse sentimento se projete no infinito. As grandes almas, nos fala Emmanuel, e André Luiz também, que é o nosso Carlos Chagas, desencarnado, Dr. Carlos Chagas, eles nos falam que as grandes almas, elas se ligam ao universo, se ligam às belezas do universo. Enquanto que as ligações dos espíritos terra a terra, materiais, são ligadas à matéria, simplesmente, às paixões materiais que nos limitam, que impedem os grandes voos do espírito imortal que somos. Somos espíritos imortais. Essa alma, esse espírito imortal, desligado, a alma desligada da matéria, ela desfere o voo da imortalidade, procurando os ninhos na espiritualidade superior, nos planos de luz, se afastando das sombras, das cavernas tenebrosas da terra. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que uma transformação interna venha, se construa
no dia a dia de cada um de nós. É necessário que desentranhemos os sentimentos negativos que nos acrisolam, que nos prendem, que nos colocam a todos nós presos à matéria. Precisamos de sentimentos que desloquem, que nos facilitem, que abram as portas da gaiola para que essa alma possa desempenhar, possa se arrojar nesse voo para o infinito. E Emmanuel conclui essa mensagem dizendo então o seguinte: importa nos agasalhemos na paciência. Ele mostrou as coisas negativas que nós tínhamos, que são a incompreensão, a ignorância, a injúria, a maledicência, a intriga, a perseguição, a crítica, os obstáculos, o abandono, a conspiração. E ele agora então, nessa segunda parte da mensagem do livro Coragem, ele nos diz: importa nos agasalhemos na paciência. Paciência é uma virtude. A gente fala, eu perdi a paciência, porque não tinha. Quem tem paciência é paciente. É paciente. Quem perde a paciência é porque não tinha. Ou estava ainda distante de tê-la. Podia já ter alguns rudimentos de paciência, né? Outra coisa que nos fala Emmanuel, que nos apliquemos a desculpa incondicional. Que a pessoa tenha sempre dentro de si a desculpa incondicional. As notícias que nos chegam das nações, da atualidade, muitas vezes colocam as pessoas em conflito entre eles mesmos. Então, nós, como espíritas, não podemos ter outro tipo de postura, que nos apliquemos a desculpa incondicional. Incondicional. Se Jesus fosse parar e ficar triste, se decepcionar com o que o homem tem feito na sua história, desde a sua origem aqui na Terra, nada seria construído. Nada seria construído. Qual é o pai ou a mãe, na figura da paternidade, da mater-paternidade, que é uma figura tão difícil? Ele desanima do filho. Por mais que o filho erre, por mais que o filho se transforme num problema na vida da família, o pai e a mãe sempre estarão ali presentes para lhe acarinhar, para lhe receber, para lhe dar o carinho que necessita, trazendo-o para o caminho certo. Não, essa é a maternidade e a paternidade responsáveis, não estando de acordo com o erro, mas trazendo-o para o bem. E é assim que Jesus procede desde a origem da humanidade, dando oportunidades. Mas chega um momento em que a própria humanidade cria tantos problemas que é necessário uma sacudida como essa que nós estamos vivendo nesses dias aqui na Terra. E nos fala ainda Emmanuel que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a providência divina nos empreste e nos permita realizar. Que apesar de tudo isso, tenhamos essas qualidades todas, fugindo daquelas coisas negativas e subindo para as coisas positivas, da paciência, da desculpa incondicional, aliarmos a isso a humildade. É outra qualidade. Tem gente que é de tão humilde, ele chega a ser orgulhoso. Então está errado. A humildade é uma virtude extremamente positiva que o humilde não sabe o que é. E não aceita que o digam, que o apontem como humilde. A humildade é algo que vaza, que escancara, que abre portas, que se comunica. É uma luz que ninguém pode opor obstáculo. Nos fala ainda Emmanuel que nos cabe responder o mal com o bem. Olha só. Não só os sentimentos de paciência, desculpa incondicional e de humildade que são psicológicos, que estão dentro de nós,
mas responder o mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias. É muito difícil. Isso é o apanágio das grandes almas, daqueles que passaram pela terra e rasgaram um caminho de progresso para todos. As grandes almas são capazes desses arroubos da virtude, né? Retribuir o mal com o bem. E a gente fala, não, até aqui, tudo bem, te desculpo, mas não passa na minha frente não, que eu já não sei mais o que faço. Nunca mais me apareça na frente, né? Muita gente fala assim, tá bom, mas suma da minha vida. E não é isso. Muitas vezes nós somos chamados àquele trabalho constante, diário, né? Ao lado das pessoas que nos prejudicaram ou que prejudicamos muito e que precisamos fazer essa realocação, esse rearranjo com as pessoas. E nos fala ainda Emmanuel, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Então fecha Emmanuel essa mensagem de bem-aventurados, né? Os mansos e pacíficos, com esse estímulo, né? com esse alerta que devemos aceitar a verdade, buscar sempre a verdade. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela não está escrita, ela não está num livro, ela está no universo. Busquemos a verdade e ela nos libertará. Conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar todos, porque nós somos de Deus e estamos em Deus. Olha que percepção desse Espírito Emmanuel por Chico Xavier, né? Nos mostrando que o nosso objetivo é buscar a verdade, ter a consciência tranquila e trabalhar sempre e abençoar tudo. Francisco de Assis, ele amava a natureza, os pássaros, o irmão lobo. Ele abençoava os ventos. Quem de nós é capaz de ter um amor pela natureza a tal ponto? De chorar numa tarde bonita, de, ao ouvir o canto dos pássaros, ser remetido aos planos superiores da evolução. Então, somos nós, precisamos trabalhar por isso. Então, essa mensagem dos bem-aventurados, os mansos, os brandos e pacíficos, ou mansos, né? E brandos e pacíficos, ela nos remete a isso, a esse sentimento interior. Esses são os bem-aventurados. O mundo muitas vezes premia, coloca um prêmio, né? Coloca um distintivo na pessoa, dá um canudo, dá um diploma para aquele que foi mais forte, aquele que venceu a batalha, aquele que se esforçou, aquele que ganhou, né? Que submeteu o seu inimigo e que agora traz a felicidade de ter recebido essa honrosa homenagem por ter sido um herói de guerra, muitas vezes. Ou a guerra mundana, a guerra de todos os dias nossos da nossa vida. Mas Jesus fala, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos. Porque eles estarão de acordo com a lei do progresso, que é a promessa de Jesus. Meus irmãos, esse é a mensagem da UMEP nessa palestra que nós estamos fazendo, passando por esse momento de afastamento social em que nós estamos todos envolvidos. Que nós possamos
pedir a Jesus nesse momento em fechar a nossa palestra, a nossa pequena exposição, com uma prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe o nosso planeta, que abençoe a todas as criaturas da Terra que estão nesse momento envolvidos nesse processo de transformação para que o planeta está passando. Pedir, Senhor, pelos corações angustiados, pelos corações desesperados, destroçados nesses momentos de pandemia, de dificuldade. Porque as dores físicas se somam às dores morais, as dores do espírito, a dor do abandono, a dor da queda social. Então, Jesus, que a tua paz, Senhor, esteja em todos esses lares, onde muitas vezes o fogão ficou sem lume, onde as prateleiras estão vazias, onde o relacionamento entre as pessoas esfriou e as pessoas estão tristes, desesperadas, ansiosas, deprimidas. Naqueles corações cujo único objetivo agora é o não existir e anseiam pelo suicídio. Ou aqueles que buscam nas drogas o esquecimento desse tempo, desses tempos de crise e suas consequências. Esteja conosco, Senhor, a cada dia. Abençoa-nos, dá-nos força e coragem para que possamos superar as nossas deficiências e colocarmos-nos à disposição de Ti e da providência divina, como trabalhadores, como incentivadores da paz, do progresso, da esperança em dias melhores. Que a Tua luz fique conosco, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.